Aleluia, não para de adorar o nome do Senhor não, viu? Porque mudou a pessoa aqui em cima, mas o Senhor ele continua o mesmo. Aquele mesmo que falou na primeira mensagem, falou no louvor no começo, na primeira mensagem, falou no louvor, vai falar agora novamente, amém? E não vai mudar a mensagem, vai ser tudo uma sequência, porque o Senhor ele quer falar ao seu coração essa noite. Então comece a abrir o seu coração para que ele possa entrar e fazer a diferença na sua vida, amém? Eu queria que você abrisse suas Bíblias. Lucas 8, versos 41 ao 44. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui e pregar essa palavra maravilhosa. Na verdade, nós não pregamos, nós só somos porta-vozes daquilo que Deus tem para entregar, amém? Então, muito obrigado ao pastor José por ter nos dado a oportunidade, o pastor Ed Jorge também, que nos convidou. Muito obrigado. E todos acharam amém? Amém? Oh, glória! Lucas 8:41 nos fala assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. 43, certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Feche seu olho neste momento, vamos fazer uma oração. Esqueça de tudo, que se você lembrou de algo lá de fora, já esqueça, volte para cá, porque aqui esse ambiente é de glória, amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado por tudo que já tens feito aqui essa noite, Pai. Agora continua, Pai, usando essa pessoa que está aqui em cima, esse vaso, Pai, para que seja simplesmente a Tua voz, Senhor. Tira todo o sentimento, tira tudo que é meu, Senhor, e que eu possa simplesmente falar aquilo que Tu queres essa noite. Em nome de Jesus, isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Essa noite eu quero falar sobre algo que muitas vezes nós, como pessoas que nós somos, talvez muito tempo você já está na igreja, você já não é mais um novo convertido, você talvez já entrou naquele, né, tá tranquilo, né, tá bom, tudo tranquilo, tudo bom, mas eu queria te relembrar de uma coisa que certamente quando você aceitou Jesus, você usava e com bastante frequência, e talvez o tempo tenha tirado isso de você, que é uma coisa que nós vemos no Novo Testamento muito forte, que é a fé. Pessoas com problemas, pessoas com certas dificuldades, elas colocam a fé em ação. E a fé, ela vai gerar algo. A fé, o que é fé? Vocês lembram o que é fé? Que não se vê, que se esperam, mas que não tem nenhum fundamento, não tem histórico, não tem nada, não existe. Você vai trazer a realidade, algo que não existe. Você vai crer em algo que Deus pode fazer que não existe, que não tem saída para o homem, mas para Deus tem. Agora, muitas vezes, coloca para você, quando foi a última vez que você exercitou a sua fé na prática? Quando foi a última vez que você se deparou num problema e falou, aqui acabou para mim, mas agora eu sei que eu vou colocar a minha fé em ação e eu vou fazer algo para receber algo em troca. Não só para receber, né? Mas eu vou fazer algo porque aqui acabou. E agora é só fé. É só esperar aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não veio à tona. Eu quero falar, basear a pregação essa noite, porque eu vou falar sobre a filha de Jairo. Nós todos sabemos de cor a história, como ela funciona. Só que ela é uma das únicas histórias na Bíblia, poucas, ou a única talvez, que ela tem um intervalo, vocês repararam? Começa que Jairo vai atrás e vai procurar Jesus, porque ele tem um problema com a filha dele. A filha dele está doente à beira da morte, moribunda numa cama, quem sabe? A Bíblia fala que a filha dele está à beira da morte. Alguns evangelhos falam que ela já estava morta, mas na verdade, o mais detalhado, que é Lucas, sempre que faz tudo detalhado, ele fala que ela estava à beira da morte, estava quase morrendo. Aí Jesus, ele chega para Jesus e pede, Jesus, por favor, eu imagino aquele homem
que era um homem do alto escalão daquele tempo, era o chefe da sinagoga, um dos chefes da sinagoga, aqueles que escolhiam as pessoas que iam ministrar na sinagoga, aqueles que escolhiam aqueles que estariam lá dentro ministrando, fazia parte daquilo, controlava tudo. Era um homem que se viu num momento de desespero. Ele se viu num momento que não tinha mais como ele fazer nada. A medicina certamente já tinha usado todos os médicos que tinha. Por quê? Para um homem chegar ao ponto de se jogar aos pés de Jesus. Ainda mais um homem desse escalão que ele era. Jesus, naquele tempo, ele andava no meio das pessoas, mas você acha que essas pessoas aqui tinham respeito por ele? Você acha que aqueles grandões tinham respeito por Jesus? Tinham nada. Agora, chega um homem a ter que se jogar nos pés e pedir, por favor, venha. Eu imagino ele falando, Senhor, minha filha está morrendo, por favor, venha na minha casa, porque eu sei que eu não posso fazer mais nada, mas tu podes fazer. Aí vem o interessante, Jesus fala, ok, eu estou vendo a sua dificuldade, eu estou vendo também a sua fé dentro de você, está movendo você a fazer isso. E Jesus fala, então vamos. Mas quando eles viram, eu imagino Jesus indo talvez numa direção e a casa de Jairo era para outra. A Bíblia não fala isso, mas eu posso conjecturar dentro desse texto. De repente, talvez Jesus parou, então vamos para a sua casa. Mas a multidão toda, ela foi junto. Ela foi rodando, ela foi fechando Jesus de uma forma que ele talvez conseguia andar com dificuldade. E Jairo talvez estava ali, Jesus é aqui o caminho, Jesus é por aqui tentando levar Jesus até o problema que ele estava precisando que fosse resolvido. Mas muitas vezes é o que acontece na nossa vida, nós estamos tão desesperados, que nós estamos tão ansiosos para que Deus faça algo, que nós teremos puxar Jesus de tudo que é jeito, Jesus é aqui, Jesus, é desse jeito. Mas Jesus ele nunca faz da nossa forma. Ele não anda no mesmo jeito do nosso caminho. Ele não fala a mesma coisa que você pensa, do jeito que você pensa. Não, ele não faz desse jeito. Ele estava indo, mas de repente a multidão apertou, e no meio daquela multidão existia uma pessoa que estava desesperada. Ela também talvez estava morrendo, porque a doença dela já era muito tempo. Mas ela não estava morrendo naquele momento. Então o que era mais importante para Jesus era a filha de Jairo, porque a filha de Jairo estava morrendo naquele momento. Jesus de repente para, e Jairo talvez puxando, não Jesus, não para não, a minha filha está morrendo, a minha filha precisa desse milagre. Aí o que aconteceu? Para tudo, Jesus, alguém me tocou. Aquela mulher com ela estava desesperada pelo milagre dela, ela foi, aquela multidão apertando, e ela conseguiu achar uma brecha e tocou na orla do manto. Jesus para tudo, mas tinha um homem desesperado. Jairo estava desesperado pelo milagre dele. Imagina aquele homem numa situação, a filha dele está morrendo, ele está sabendo, ela vai morrer a qualquer momento. Eu preciso levar Jesus rápido para a minha causa. E de repente Jesus para e pergunta, alguém me tocou no meio da multidão. Agora se coloca no lugar de Jairo. Como é que Jairo estava pensando naquele momento? O que você acha que passou na mente de Jairo naquele momento? Você acha que ele aceitou na boa Jesus parar? Jesus era a solução do problema dele? Jesus parar e falar, alguém me tocou. Se coloca no lugar de Jairo. Imagina você desesperado com seu filho doente à beira da morte. Agora muitas vezes aí você vê a sua história acontecendo nesse texto. Você está desesperado, não há mais, mas de repente Jesus, ele para. Ele atende uma outra pessoa. E você desesperado, Jesus, eu preciso. Mas ele parou para atender aquela outra mulher que estava 12 anos sofrendo aquele problema. Quantas vezes nós estamos tão desesperados que nós perdemos o controle? Nós queríamos algo e nós pedimos por algo, clamamos por algo, e aquilo lá talvez não acontece, demora 1, 2 dias, e alguns 1, 2 dias, e demora 1, 2 semanas, 1, 2 meses, anos, e nada disso acontecer, e nós vendo que nosso problema está pegando mais pesado, está vindo, está crescendo, e nós tentando carregar Jesus de tudo que é jeito.
Mas Jesus tem a sua forma de trabalhar, Ele tem o seu jeito. Não adianta eu e você não conseguimos carregar Ele sem Ele querer ir. Mas nós vemos aí o trabalhar de Deus, como Deus é tão perfeito. Jesus ele já estava sabendo a notícia que estava vindo por aquelas pessoas que estavam vindo trazendo notícia que a filha de Jairo ia morrer. Jesus, ele sabe tudo que já vai acontecer na sua vida lá na frente, não agora. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã pela manhã. Talvez uma mensagem que Ele está te entregando hoje aqui é porque amanhã você vai se deparar com um problema e você vai ter que colocar em prática. Agora Jesus, já vendo aquilo que ia acontecer, Ele não se importou de parar, porque Ele sabia, tem uma notícia aí vindo que vai detonar com ele, vai acabar com ele. Vão falar que a filha dele morreu, agora eu quero ver onde é que está a fé. Muitas vezes Deus trabalhando na nossa fé, moldando nossa fé, para que na hora certa nós possamos colocar a fé em ação da forma certa e do jeito certo, porque não adianta você ter fé e não usar ela. Ter fé grande, mas se for medir não chega nem no tamanho do grão de mostarda. Agora nós vemos Jesus atendendo uma outra pessoa e Jairo ali desesperado. Aquela mulher, tudo bem, é curada, e Jesus fala que a fé daquela mulher a curou. Jairo talvez falou, mas eu tenho essa fé muito maior do que essa mulher, porque eu joguei nos seus pés, Senhor. Eu não só toquei no teu manto, eu falei com você, Jesus, eu perguntei para você vir na minha casa. Eu não simplesmente toquei no meio de uma multidão, eu falei face a face contigo. Mas Jesus trabalhando na fé de Jairo. Jairo não estava entendendo. De repente, vamos, tudo bem, acabou com a mulher. Agora Jesus e Jairo mais desesperado ainda. Agora nós já perdemos quanto tempo? Imagina Jesus no meio de uma multidão pedindo, quem foi que me tocou? Você acha que isso aí foi em 1 minuto resolveu? Isso deve ter ficado uns 10 minutos discutindo quem foi, até a mulher falar, até a mulher falar da vida dela, até a mulher, imagina. E Jairo ali desesperado. Mas de repente volta, não, vamos de novo. E Jesus entra na história de Jairo e vai de novo. Tem os intervalos de uns versículos que você vê em todos os evangelhos que isso acontece. Mas volta de novo. Mas quando eles vão retomar, o que acontece? Chega alguém da casa de Jairo com a notícia melhor que ele poderia receber. A notícia que a filha dele tinha morrido. Aí Jairo poderia de uma forma ou de outra, imagina você, se coloca no lugar de Jairo. Ele poderia olhar para aquela mulher aí, parou para atender ela. Minha filha morreu. Eu tinha fé, eu sabia que ela poderia ser salva, poderia ser curada. Mas olha aí, demorou. Quantas vezes em nossas vidas nós nos colocamos certas coisas, nós vemos Deus fazer, Deus parar de fazer, Deus dá um tempo na nossa vida, e de repente chega uma notícia mal e nós até saímos da igreja. Nós não viemos mais nos cultos, nós estamos tristes, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Se Jesus está muito complicado, deixa ele para lá. Eu vou achar outra forma de resolver os meus problemas. Eu vou procurar um outro médico. Imagina Jairo nessa situação. Jairo, ele estava desesperado. Agora imagina, recebeu a notícia, morreu. Ele poderia simplesmente, e o cara ainda falou, o cara é tão ruim que ainda falou, para de falar, para de incomodar o mestre. Já era, acabou o seu sonho, já era, acabou. Vou até brincar com o Nilson agora, já era, está com a passagem comprada para semana que vem, já era. Acabou, não adianta mais, já era. Mas aquele trabalho que Jesus já tinha falado, já tinha trabalhado na fé, ele tinha colocado uma resistência dentro de Jairo. Jairo, ele não desistiu, ele falou, não, eu vi o que essa mulher recebeu aí, eu vi o milagre que aconteceu, e eu criei antes dela ainda, então eu sei que ainda pode acontecer. Ele pegou na mão de Jesus e começou a carregar Jesus. Agora eu acho que ele pegou Jesus e levou Jesus no colo, acho, para Jesus não parar mais, né? Mas ele carregou e levou, e quando chegou lá, é a mesma coisa que acontece na minha e na sua história.
a gente se depara numa dificuldade, aí nós comentamos com alguém da dificuldade ainda, ou alguém chega e fala, não é assim, Deus vai reverter a situação. E de repente todo mundo que está em volta, ninguém entende, começa a dar risada e fala, não, para ele já acabou, para o nosso irmão Nilson já era. Brincadeira, mano. Já era. E todo mundo começa a dar risada. Chegou lá na casa, a coitada da menina estava morta, e aquele monte de gente chorando, desesperado, chorando, triste. Aí Jesus fala aquilo, eles dão risada, fala que triste que estava, muito triste que estava, porque Jesus falou, essa menina não está morta, ela está só dormindo. De repente aquele povo está chorando, abraçando uns aos outros, começa a dar risada. Que tristeza é essa? Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com situação que todo mundo começa a rir em volta de nós, estão chorando junto com a gente, mas quando acontece uma coisa bem no ponto, alguém fala que vai mudar, vai reverter, eles, isso aí não muda mais não, já era, essa situação aí não reverte mais não. Mas Jesus, ele escolheu aqueles que estavam acreditando, levou para dentro do quarto, fechou a porta, e aí ele fez o que ele deveria ter feito. O milagre foi consumado. Muitas vezes você vai ver muita gente, que nem foi falado hoje, o pastor estava falando na reunião antes. Talvez tem muita gente, nós vemos, somos cheios de gente à nossa volta, mas poucos estão escolhidos junto com você. Poucos estão indo para o quarto, quando Jesus ele chama, ele escolhe. Só que as pessoas, você está acreditando? Então vem comigo. Você está acreditando? Vem comigo. Você está acreditando? Você não está? Não, fica aí. Você está rindo? Tá bom, fica aí. Você está chorando ainda porque a menina está morta? Fica aí. Não adianta você ficar chorando aqui dentro, não. Deus quer que você acredite no seu milagre. Deus quer que você acredite, ainda não morreu, ainda não acabou. O Nilson ainda não chegou no Brasil. Não acabou. Por quê? Não acabou. Ainda há uma chance. Jesus talvez ainda está no caminho para ir chegar na sua casa. Agora olha só que interessante que nós vemos, e nós podemos traçar uma outra linha aqui do lado, que fala sobre uma outra cura que Deus fez. Vocês lembram aquela história do centurião, que fala do centurião? O centurião que tinha um servo doente, e ele chegou perante Jesus, e ele falou o quê? Meu servo está doente, por favor, venha, faça algo por mim. Mas na verdade ele não estava chamando para ir na casa dele, né? Porque ele não queria receber. Ele falou, Jesus não pode ir na minha casa, eu não sou digno de receber. Aí você vê que a fé desse homem era um pouco maior da de Jairo, eu acredito, do meu ver, da minha mente. Era maior porque ele já estava acreditando que Jesus não precisava nem ir até lá. Deus colocou uma fé dentro de você quando você aceitou Jesus. Essa fé, ela ainda está aí. Você pode ter parado de usar ela, mas ela ainda está aí dentro da sua mente, do seu coração. Não usa ela pequena. Não coloca empecilho. Jesus, que nem Jairo poderia ter falado. Jesus, se eu chegar, eu podia ter colocado na mente dele. Eu vou chegar perante Jesus. Se Jesus olhar para mim, aí eu vou olhar para ele, eu vou perguntar para ele ir na minha casa para cuidar da minha filha. Tem pessoas que colocam várias etapas. Não, vai ter que ser assim. O profeta vai ter que chegar, vai ter que encostar no meu ombro, vai ter que falar no meu ouvido direito. Deus colocou uma fé dentro de mim, de você. Não é para ficar colocando empecilho. Começa a usar essa fé. Começa a usar em coisas pequenas, em coisas tolas talvez, mas começa a colocar em prática. Porque Jesus ele coloca um exemplo da parábola, e depois eu vou tocar mais nisso. Ele fala que a fé é como um grão de... Mas você acha que ele está se referindo só talvez ao tamanho do grão de mostarda? O grão de mostarda ele é realmente pequeno, mas ele fala como um grão de mostarda. Nesse como, a gente podemos colocar mais coisas aí, porque o grão de mostarda ele é pequeno, mas dentro daquela sementinha pequena ele tem um monte de características, um monte de genes e coisas que ele tem de uma árvore grande. O tamanho não quer dizer que ela é pequena.
que ali aquela semente é insignificante. Porque dentro daquele pequeno casulo há algo grande. Há os genes que, quando tratados e exercidos e colocado aquele adubo próprio, aquela coisa certa, aquela água na porção certa, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore. Agora, o que muitas vezes nós olhamos para o grão de mostarda e pensamos, não, se for só do grão de mostarda, já está bom. Mas nós temos que colocar em prática essa fé pequenininha que Deus coloca dentro de nós. Porque Deus fala que nós não vamos fazer as mesmas obras que Ele fez. Nós vamos fazer maiores, e muito maiores. Por que nós não acreditamos nessa palavra? Por que quando você se depara com a dificuldade financeira na sua vida, você se desespera? Por que você não coloca a sua fé em ação? Por que você não coloca algo para começar? Bota uma aguinha, um gole de água lá naquela sua sementinha. Ela não vai gerar. Se você começar a aguar, começar a botar o adubo certo, aquele grãozinho, ele vai se tornar uma árvore que vai dar quantas mostardas? Nem sei quantas mostardas dá numa árvore de mostarda. Deve ser, eu imagino, se é tão pequenininha, deve dar um absurdo. Agora imagina, a sua fé pequena, ela vai se transformar numa árvore e vai render muito mais. Muito mais, vai dar muito fruto. Muita coisa, não olha só para o grão de mostarda. Agora esse homem, o Jairo, ele acreditou até o final. Ele talvez estava indignado com aquela situação da mulher entrar naquele milagre. A mulher entrar naquele milagre dele. Falar que Deus de Jorge, quase quebrei o dente. Aquela mulher entrar no milagre dele, estragou quase o milagre dele. Mas, na verdade, estava só trabalhando a fé dele. E nós vemos que essa passagem nos mostra o quanto que nós temos que trabalhar a nossa fé. Jesus está só nos mostrando, para com isso de querer ficar desistindo de tudo. Para com isso, começa a exercitar, coloca essa fé em ação, coloca essa fé pequena. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu hoje. Quando Deus nos coloca uma mensagem assim, e você vir pregar, você no mínimo tem que ter um testemunho para contar, né? Porque senão, você mesmo não creu na palavra que Deus te deu. E Deus me deu essa palavra ontem. E ontem eu fiz, quando eu não tinha entendido, tinha lido, tinha preparado, mas não tinha entendido o porquê da palavra. E quando Deus falou comigo forte lá no meu trabalho, Ele falou, coloca a sua fé em ação, começa nas pequenas coisas, faz. Eu estou vendendo um carro faz uma semana. Coloquei no Craigslist, todo mundo conhece o Craigslist, como é que funciona. 1000 pessoas ligam para você atrás do carro. Mas ninguém estava me oferecendo, nem falando do valor que eu tinha pedido no carro. E eu fiz uma oração ontem. Eu falei, Deus, eu tenho que ter o testemunho para contar. Deus, eu preciso que esse carro seja vendido até amanhã, 6 horas da tarde. Por quê? Eu não posso, depois das 6 horas eu não tenho mais tempo. Às 6 horas da tarde esse carro tem que estar vendido. Ninguém me ligou. Hoje era 5:30 da tarde, ninguém me ligou. Mas 6h57, o telefone toca. E antes mesmo eu já tinha, algumas pessoas estavam querendo olhar o carro, mas pagar a metade do valor que eu tinha pedido. Eu falei, não quero nem mostrar o carro para você. Agora o que acontece? Esse homem ligou para mim e falou, eu vi o seu carro aqui, eu preciso ver esse carro, porque eu preciso comprar o carro. Ele estava desesperado. Sabe por que estava faltando 3 minutos o tempo que eu tinha colocado no meu propósito de fé? Ele estava desesperado, eu quero ver esse carro. E você pode olhar no meu celular, ele me ligou 6h57. E ele falou comigo 3 minutos, quanto dá? 6 horas. Antes das 6 horas já estava marcado dele ir lá em casa. E ele ainda falou para mim, por favor, segura esse carro para mim. Eu não ia vender para outro, eu ia vender para ele, porque era ele que ligou, né? Agora ele ainda falou, segura esse carro, que esse carro tem que ser meu. Então tinha que acontecer, eu tinha que vender. E ele nem me pediu desconto, pagou tudo que eu estava pedindo. Não falou nada de valor. Agora, pequenas coisas, meu irmão. Pequenas coisas, meu irmão. Pequenas. Hoje o meu trabalho, sexta-feira, quem limpa carro é doideira. Você quase vai para o céu. O Johnny sabe o que eu estou falando. 6 horas da tarde, quando fecha, você está desesperado para acabar o serviço. Hoje de manhã eu olhei e falei, não, vamos botar fé em ação. Hoje vai ser um dia devagar, tomara que eles não descubram que eu falei isso. Porque senão, hoje vai ser um dia lento.
Porque eu tenho que minha mensagem tem que montar na minha mente, eu tenho que prepará-la mais. Foi um dia devagar, 4 horas da tarde eu tinha acabado meu serviço, que normalmente 6 horas eu não consigo acabar para mim ir para casa. Então já não foi um, foi 2 testemunhos, viu? Eu já tô com um na frente já. Agora eu quero, essa noite eu não vim aqui simplesmente para contar algo que acontece na teoria. Acontece na prática. Agora, por que você não coloca em ação? Por que você não joga água nessa sementinha de mostarda e deixa ela brotar dentro de você? Deixa ela crescer, deixa ela desenvolver. Deus, Ele quer você. Queria ouvir alguém falando, Ele investiu em você. Não dá prejuízo para Ele, dá lucro para Ele. Começa a trabalhar, começa a crescer, começa a desenvolver essa sementinha. Ele quer que você renda mais com ela, faça mais, cresça, a sua fé ela se torne uma árvore, não fique pequena. Ele quer que você desenvolva, comece a colocar em prática. Comece a colocar em prática. O centurião, que foi o homem que ele usou uma outra forma para alcançar o milagre dele. Ele não precisou de muitos detalhes, ele foi direto. Ele falou: Jesus, eu não preciso nem que você vá na minha casa. Se simplesmente você falar, der ordem a seus anjos, eu sei que eles têm que obedecer. Porque os meus empregados, pessoas que estão abaixo de mim, eles têm que obedecer o que eu falo. Esse homem, ele já saiu na frente, porque já não tinha mais nem a multidão, já não tinha mais mulher, porque ele falou: não, fala agora que eu estou recebendo. Pode falar agora que ela vai ser curada. E ele, nesse ato que ele fez, ele adiantou o milagre dele. Você concorda comigo? Ele não precisou esperar Jesus mudar, sair do caminho que ele estava indo. Não precisou, porque ele acreditou, a fé dele estava maior do que aquela que Jairo simplesmente estava acreditando. Ele não precisou levar Jesus para casa, só a palavra dele falou: eu confio, eu acredito, vai acontecer. Se você falou, Jesus, eu acredito. Ele foi para casa já pronto, ele sabendo: eu sei que alguém vai me encontrar pelo caminho dando notícia que o meu servo está sarado. E realmente aconteceu. Agora, por que você não faz isso? Por que você não coloca a sua fé em ação? Por que quando você está com problema, não sei, qualquer lugar do seu trabalho, você chegou lá, tem alguma discussão, algum problema, por que você não coloca a sua fé em ação? Por que você não chega e fala: ó Deus, eu creio que isso vai acontecer. E vai acontecer. O pastor estava falando aqui antes. O pastor estava falando de metas que nós temos que colocar. A fé que nós temos que colocar em ação. A fé que nós temos que colocar para nós alcançarmos o objetivo. Se você ficar com a sua fé pequena, se você não começar a exercitar ela, vai ficar sempre pequena. Você acha que ela vai crescer com o tempo? Ela vai crescer que nem as crianças crescem, rápido. Cresce nada. Vai ficar pequena. Se você não exercitar, eu acho que ela vai diminuindo ainda mais ainda. Daqui a pouquinho você não está nem acreditando mais na sua salvação. Agora nós muitas vezes pensamos em coisas grandes, mas nós não estamos preparados para simples. Vocês lembram aquela pessoa que estava lá esperando o milagre, quando o anjo vinha? Opa, quase vou cair agora. O anjo vinha, balançava a água, e alguém agitava a água, e alguém tinha que entrar dentro para receber o milagre. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Agora imagina, quando Jesus chegou, ele curou um, né? Ou curou todos que estavam lá? Ele curou só um. Por quê? Todo mundo estava tão preocupado com o anjo descer e mexer nas águas, que Jesus chegou pela porta, atendeu um lá e eles ficaram lá esperando o anjo. Grande, o anjo veio, balançou a água. Agora, Jesus chegou lá por trás, atendeu, curou o cara, saiu pela porta e os caras ficaram aqui, ó. Uau, cadê o anjo? Cadê o anjo? Cadê o anjo? Agora, se nós colocarmos a nossa fé em ação, nós não vamos nas pequenas coisas. Você não vai esperar, uau, Deus bradá-la do céu. Não, você vai crescendo com as pequenas coisas. É no dia a dia, é no dia a dia, é no dia a dia. Pequenas coisas, outras pequenas coisas. É uma bala que você vai ganhar, vai dar para alguém. É uma coisinha pequena aqui, é uma causa pequena, é um oi. Esses dias eu estava no meu trabalho hoje.
Acho que estou começando a pegar o jeito desse negócio de fé aí, hein? Eu estava no meu trabalho hoje, Deus falou na minha mente, pá, tal carro, tal coisa. Aí, acabou na minha mente aquela informação que Deus me deu, toca o telefone e a mulher me pedindo do carro. Eu falei, meu Deus, tem algo acontecendo aí. Deus falou comigo. Antes mesmo de mim atender o telefone, eu já sabia do que a mulher ia me perguntar. Agora, pequenas coisas. Não adianta eu querer buscar lá, talvez eu vou lá fazer algo grande, não vai acontecer. A minha filha acordou ali antes, eu falei, derrama sobre ela a unção do sono. Está dormindo até agora lá, viu? É pequena coisa, meu irmão, é fé, coloca em prática. Não adianta você rir e pensar que é só uma criança dormindo, ela está dormindo. Coloca a sua fé em prática, pequenas coisas, vai devagar, você vai crescendo. E a Bíblia nos fala, Paulo, quando ele deu um ensinamento, quando ele estava escrevendo aos Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para de pensar que você é pequeno, para de pensar que você não tem força, para de pensar que você não é um nada, mas coloca na sua mente que você é um escolhido de Deus. Você é uma pessoa que Deus trouxe uma madrugada para ouvir 5 mensagens, você é um louco. Mas você pode sair, dependendo da sua fé que você tem aí, você pode sair transformado, renovado para o resto da sua vida. Essa noite ela pode mudar a sua história. Você pode sair outro quando você sair daqui. Agora, o que você está disposto para colocar essa noite aqui? Você veio oferecer o que para Deus? Para Ele O que você veio colocar em prática? Você veio rever os irmãos na madrugada? Você é louco, mais louco ainda do que ouvir as 5 mensagens. O que você veio colocar em prática essa noite? Qual é o problema que você precisa ser resolvido? Eu já contei aqui alguns tempos atrás. Eu tinha meu pai, estava com um problema na perna, ele tinha uma prótese na perna dele. E aquela prótese já tinha vencido o tempo que tinha que trocar. E o governo estava só enrolando. Foram mais de 5 anos, meu irmão, enrolando. Certo dia aqui na igreja, no grupo de oração, Deus falou no meu coração, 2 semanas e essa situação vai estar... Eu coloquei no coração de mim orar pelo meu pai. E Deus falou comigo, 2 semanas a situação vai estar resolvida. Meu irmão, 2 semanas, meu pai já estava com a cirurgia dele marcada. Essa aí já foi uma grande coisa, né? Não foi pequena, você viu? Mas entre a pequena e a grande Deus vai trabalhando na sua fé e você vai colocando em prática. De repente você vai ver alguém lá numa cadeira de roda, a sua fé já vai estar um pouco maior e você vai poder entrar na fé daquela pessoa. Aquela pessoa já deixou tudo de lado, ela quer a morte. Mas com a sua fé que você tem, você vai chegar e vai falar com ela, não, ainda não acabou para você. E a sua fé vai entrar na mente daquela pessoa e vai falar, não, realmente, não acabou, eu posso ser mudado. Porque o mesmo Espírito que está em nós, ele vai entrar naquela pessoa quando nós falarmos. Por isso que nós temos que estar sempre cheios e transbordando aquilo, o amor, a alegria, a paz, o Espírito, o gozo e a fé também. Porque nós vamos transbordar e as outras pessoas vão ser mudadas, vão olhar em nós e vão sentir, não, eu tenho que fazer algo realmente, porque eu não posso ficar nessa situação, eu tenho que ser mudado. E para encerrar, eu queria falar mais um exemplo. Vocês lembram daquele cego que estava na beira do caminho? Ele não estava conseguindo chegar perto de Jesus, mas ele teve fé. A fé não precisou tocar. A fé dele não precisou levar Jesus para casa. Ele simplesmente gritou. Ele não estava conseguindo chamar atenção. De nenhum jeito ele ia conseguir chamar atenção. Mas naquele momento ele falou, ou é agora ou nunca mais. Eu entendo que o meu milagre ele vai passar. Eu posso ser curado agora. Mas se eu ficar calado, vai passar, Jesus vai passar e eu nunca mais vou ver Ele, quem sabe. E eu queria trabalhar isso em você. Tem várias formas de você tocar em Jesus e trabalhar com a sua fé.
Se você não conseguir, talvez estiver travado com as suas pernas, não conseguir sair do seu lugar, você não consegue, meu irmão, comece a clamar pelo sangue, o nome dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As minhas pernas, elas não saem do lugar porque eu não enxergo, eu não consigo andar. Eu estou travado no lugar. Eu preciso de ajuda de todo mundo para sair daqui. Mas em nome de Jesus eu tenho fé. Eu sei que tu pode mudar a minha realidade, a minha história. Se você não tem mais nada, você comece a gritar, comece a chamar por Ele, porque Ele vai olhar para você, Ele vai atender. Todo mundo na sua volta vai falar: fica quieto, para com isso, isso aí não é para você, deixa o mestre, coitado. Imagina se ele tivesse ouvido essas pessoas. Mas ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mestre lá de longe, ele é pensado: quem é esse louco? Quem é esse cara? Ele está com tanta fé que está até gritando no meio desse monte de povo, esse monte de gente. Ele não teve vergonha de exercitar aquilo que ele tinha dentro dele. Era algo único. Ele tinha que fazer. E ele conseguiu alcançar. Essa noite eu quero incomodar você. Não fique parado aí do jeito que você está. Pare, não aceite essa situação. Deus, Ele te levantou para ser um vencedor, não para ser um perdedor. Não aceite essa posição que o inimigo está colocando na sua vida. Não aceite, coloque a sua fé em ação. O Senhor, Ele te deu, Ele colocou dentro de você. Basta você começar a usar, começa a usar no seu dia a dia e você vai ver a diferença. Porque você tem 2, 3 testemunhos, já tive 2, quem sabe amanhã eu já tenho próximo. Mas eu vou crescendo, a minha fé vai crescendo, vai devagar, mas vai crescendo. Vai colocando sua fé em ação, meu irmão. Vai colocando cada momento, cada dia. Se você vê alguém perdido aí fora, nós temos uma meta aqui. Vê alguém perdido aí, já bota a mão e já pede para Deus e coloca um propósito, coloca a sua fé em ação. Fala aí, ó, você vai, e coloca, e não tenha medo de falar, ó. Ao ver alguém doente lá, fala, ó, nós vamos orar, e se você for curado, você vai ter que ir na minha igreja, viu? Então, é uma forma de você trazer alguém, porque aqui tem um grupo de oração que vai orar e vai acontecer. Então, você não precisa ter dúvida, não precisa ter medo. Coloca a sua fé em ação, olha alguém doente, profetiza sobre ele, fala: "Voi, levanta, vamos. Eu creio que a minha fé ela vai entrar em você e você vai ter mais fé que eu ainda." Agora, se nós não fizermos, nada vai acontecer. Se tivestes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E eu queria ler mais uma vez aqui. A fé, segundo o dicionário, uma firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério. É acreditar no que não existe. É acreditar no que os seus olhos não conseguem ver. É acreditar naquilo que os homens não têm saído. É acreditar naquilo que acabou para todo mundo. É isso que é fé. E eu te convido essa noite, se coloque em pé. E você agora fecha seus olhos. E vê aí, olha para dentro de você agora. Não olha para fora não, olha para dentro. E vê aí onde é que você está falhando nessa parte com Deus. Grupo de louvor, pode passar. Onde é que qual é a dificuldade que você está tendo? Por que a sua fé ela não está saindo para fora, ela não está vindo para fora, ela não está acontecendo? O que é que ainda está travando você? O que é? Você deve saber, o Espírito Santo vai começar a falar aí com você agora. O Espírito Santo vai começar a colocar na sua mente o que é que está travando você. O que é que você não está conseguindo largar? O que é que você não está conseguindo acreditar? O Senhor, Ele te chamou aqui essa noite, e não foi você que marcou um encontro com Ele, não. Foi Ele que marcou um encontro com você. Você só obedeceu de vir até aqui. Você só obedeceu de vir até aqui. Não pense que você está aqui porque você quer. Não. Deus, Ele marcou hoje com você aqui. E Ele quer
colocar no seu coração. Comece a usar aquilo que eu já te dei. Coloque a sua fé em ação. Comece a usar aquele pouquinho que eu coloquei dentro de você. Comece a usar nas pequenas coisas. Comece a usar. Nós vamos cantar um hino. E você sinta-se à vontade. Feche seu olho e comece a andar por essa igreja. E comece a decretar. Eu não quero que você use a sua fé amanhã quando você sair daqui, não. Você não está entendendo. Ainda tem mais 3 mensagens, meu irmão. Coloca a sua fé agora, que daqui a 5 minutos você já pode ser respondido. Não fica esperando o milagre. Faça que nem o cego. Grite! Agora, eu preciso agora. Vai passar a sua chance. A vigília vai acabar daqui a pouco. Comece a clamar: Jesus, eu preciso desse milagre. Eu preciso disso. E eu tenho fé. Mesmo se for para gritar, eu vou gritar. Eu não quero ver você parado aí. Comece a andar na igreja. Comece a decretar sobre esse lugar. Se você sentir de orar por alguém, ore por alguém. Se você sentir de ajoelhar, ajoelha. Comece a andar. Comece a fazer. Coloque a sua fé em ação. Se você não consegue acreditar em nada, coloque a sua fé nos seus passos por onde você vai andar. E Ele vai andar contigo aonde quer que seja. Ele vai estar contigo aonde quer que você ande. E Ele vai começar a trabalhar no nosso meio com a fé. Room.